Era uma noite quente de quarta-feira, o tipo de noite em que as ruas de uma grande cidade parecem ter um brilho próprio. O som das máquinas, dos carros, da vida acontecendo já começava a se dissolver, substituído pelo canto distante de um mundo que não parava, mas que parecia desacelerar por algum motivo invisível. No entanto, para Lucas, aquela noite não seria uma noite qualquer. Ele estava indo para uma reunião de negócios, algo simples, mas importante. Aos 24 anos, o jovem negro, de pele morena e cabelo raspado, havia conquistado uma posição notável em uma empresa de tecnologia. Um jovem promissor, com um futuro que parecia mais brilhante a cada dia. Seu carro? Um BMW 740i preto, com bancos de couro e um motor silencioso, mas potente. Não era luxo puro, mas era algo que ele conquistara com suor, com noites em claro, com a disciplina que sempre foi ensinada por seu pai. Mas, naquela noite, ele se depararia com uma realidade crua e distante de tudo que ele tinha construído. Enquanto dirigia pelas ruas silenciosas, a luz do farol de uma viatura surgiu de repente, cortando o breu da noite. Lucas sentiu o corpo tenso. Ele sabia que sua cor e o carro que dirigia tornavam a situação potencialmente perigosa. Respirou fundo, se concentrando, tentando não deixar que o nervosismo tomasse conta. Era apenas uma abordagem policial, nada além disso. Era só isso que ele precisava pensar, apenas isso. Ele diminuiu a velocidade do carro e encostou na beira da rua, exatamente como deveria fazer. Os faróis da viatura estavam piscando incessantemente, mas Lucas já sabia o que viria. Como qualquer negro que dirigia um carro de luxo, ele sabia que essa abordagem não seria como as outras. Ele sabia. O policial saiu da viatura com a mão na arma, olhando fixamente para ele. O outro policial ficou dentro da viatura, observando. O primeiro policial se aproximou com uma postura rígida e agressiva, e o sorriso que surgiu em seu rosto não foi nada amigável. "Boa noite. Documento e os papéis do veículo", disse o policial com uma frieza cortante. Não houve nem um cumprimento educado, nem um bom dia ou boa noite, apenas um comando. Lucas, com calma, procurou sua carteira, tentando manter a compostura. Ele sabia que qualquer movimento abrupto poderia ser interpretado de maneira errada. As mãos estavam firmes no volante, sem pressa. Pegou o documento e entregou, mas o policial não parecia satisfeito. Ele olhou para o carro com um olhar de desconfiança, como se estivesse esperando algo mais. "Você sabia que isso aqui é um carro de luxo?" O policial disse com um tom desdenhoso, ignorando o simples fato de que Lucas não estava fazendo nada de errado. "Como um garoto como você consegue ter um carro desses? Parece até que você roubou." Lucas sentiu uma onda de raiva e tristeza crescer dentro de si, mas manteve a calma. Ele não queria brigar, não queria ser mais um caso de agressão policial. Ele respondeu com firmeza: "Eu trabalho para conquistá-lo. Tudo que tenho eu conquistei com meu esforço." O policial riu com uma risada seca, cheia de escárnio. E então, de forma brusca, ele pediu para Lucas sair do carro, o outro policial se aproximou e ambos começaram a vasculhar o veículo de forma agressiva, revirando os bancos, abrindo a mala, ignorando o olhar de Lucas, que tentava manter a postura e não reagir. A situação foi escalando rapidamente. Os policiais pareciam à procura de algo que justificasse a abordagem. Nada ali parecia certo para eles. O jovem negro com um carro de luxo, para eles era sinônimo de algo ilícito, de um crime não declarado, de um segredo a ser desvendado. A atitude deles, rudes e desprezíveis, se tornava cada vez mais clara. "O que é isso?" Um dos policiais perguntou enquanto vasculhava o painel do carro. Ele pegou um livro e folheou como se fosse encontrar alguma droga, alguma pista de tráfico. "Isso é apenas um livro, senhor", Lucas respondeu, tentando manter a voz calma. "Não tem nada de ilegal aí." Mas nada que ele dissesse parecia ser suficiente. Os policiais continuaram a vasculhar, até que um deles encontrou o celular de Lucas. Com uma atitude agressiva, o policial pegou o aparelho e começou a fuçar nas mensagens, nas fotos, ignorando completamente qualquer noção de privacidade. A raiva começou a crescer em Lucas, mas ele segurava tudo dentro de si. Ele não podia perder a calma,
não podia agir impulsivamente. Ele sabia que o simples fato de se defender poderia acabar com ele sendo levado para a delegacia, com uma ficha criminal sendo criada para ele sem motivos. Mas algo dentro dele estourou, quando o policial, com um olhar de desprezo, disse: "Aposto que você está fazendo algo de errado. Um negro com esse carro? Você só pode ser um criminoso, não tem outra explicação." Foi como se algo se rompesse dentro de Lucas. Ele não conseguiu mais se controlar. Seu corpo tremia de raiva e as palavras saíram sem que ele pudesse evitar. "Eu quero ligar para o meu pai", disse com uma firmeza inusitada. Os policiais pararam por um momento, confusos. Eles olharam um para o outro, sem saber o que fazer. Lucas, com a voz calma mas impositiva, repetiu: "Eu quero ligar para o meu pai, e ele é major do exército. Ele vai saber o que fazer." O ar parece congelar por um momento. O que era apenas uma abordagem de rotina, agora estava prestes a tomar outro rumo, um rumo que os policiais não estavam preparados para lidar. Um dos policiais olhou para o rádio hesitando. A tensão estava no ar, como um campo magnético que poderia explodir a qualquer momento. Mas então, como se tivesse decidido, o policial relutantemente pegou o rádio e pediu reforços. Não que ele tivesse a intenção de realmente resolver algo, mas ele não sabia como agir diante daquilo. Lucas pegou o celular, digitou rapidamente uma mensagem e apertou enviar sem olhar para a tela. Não precisou de mais do que alguns segundos para que o pai do Lucas retornasse a ligação. "Filho, o que está acontecendo?" A voz do major foi firme, calma e autoritária, como sempre. "Pai, estou sendo parado por 2 policiais. Eles estão me tratando de forma humilhante. Estão revistando meu carro, dizendo que sou um criminoso só porque sou negro. Eu não aguento mais." A voz do major não vacilou. Ele sabia exatamente o que fazer. "Fique tranquilo. Eu já estou indo aí. Não faça nada. Apenas aguente. Eu vou resolver." O major desligou e o telefone de Lucas continuou com a tela iluminada. O silêncio foi absoluto, mas algo na atmosfera da noite havia mudado. Os policiais perceberam, mas não entenderam ainda o que estava acontecendo. Em poucos minutos, o major chegou ao local, acompanhado de outros oficiais. Ele desceu da viatura, vestindo seu uniforme, com a postura imponente que ele sempre carregou. O ar ao redor parecia pesado, tenso, e os policiais que antes estavam tão confiantes, agora estavam visivelmente desconfortáveis. Os policiais, ao verem o major, imediatamente mudaram de postura. O sorriso cínico do policial mais agressivo sumiu e ele começou a se afastar, evitando os olhos do major. "O que está acontecendo aqui?" O major perguntou com a voz implacável, mas controlada. O policial mais velho, com a cara embaraçada, tentou justificar a abordagem, mas a hesitação em sua voz era inconfundível. O major não quis ouvir mais. Ele se aproximou de Lucas e o colocou do lado, como um pai protetor. "Eu acredito que a situação já está resolvida", disse ele de forma fria e autoritária. Ele virou-se para os policiais. "Vocês não têm mais nada a fazer aqui. Vão embora." Com a cabeça baixa, os policiais se afastaram, sem uma palavra. Eles sabiam que haviam perdido ali. E não era apenas o controle da situação. Eles haviam sido desmascarados diante de algo muito maior do que suas pequenas ideias preconceituosas. Lucas entrou no carro, ainda sem acreditar no que acabava de acontecer. Mas quando olhou para seu pai, viu o respeito que emanava daquele homem que não só o havia protegido, mas que havia restaurado a dignidade de um jovem negro que só queria viver sua vida em paz. Enquanto o carro começava a se afastar, o major disse: "Nunca se esqueça, filho. O respeito é conquistado, mas quando você o exige, ninguém pode tirá-lo de você."